Romanos, capítulo de número 16. Diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. E isto lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Aflejonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem em cada um deles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Diga amém por essa palavra. Agora coloque a sua Bíblia sobre o seu assento. Não se assente ainda. Coloque a sua Bíblia sobre o seu assento. Permaneça de pé. Segure a mão dessa pessoa que o Senhor colocou ao seu lado. Aleluia. Oh, aleluia. Segure a mão dela com carinho, mas com firmeza. Deixa ela sentir que você está presente. Você está ao lado dela. Agora, se tem de Deus na sua vida, comece a emanar um pouco dessa unção que tem sobre a tua vida. E deixa ela sentir o peso dessa unção. Aleluia, 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 aleluia. Os irmãos da galeria também, aleluia, oh, aleluia. Estenda a mão lá no alto, junto com a mão desse irmão que está ao seu lado. Há poder na comunhão entre os santos, há poder na comunhão entre os santos. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Louvamos o teu nome que é santo, Senhor. Louvamos o teu nome que é tremendo. Aleluia, glória ao Cordeiro de Deus. Ao Deus eterno, honra e glória para sempre. Força e majestade, domínio e formosura. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória ao teu nome, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, glória. Repousa sobre nós a tua glória. O Senhor é o amado, o desejado e a glória desta casa. Bendiga a nossa alma ao Senhor, e tudo que há em nós, bendiga o teu santo nome. Bendiga a nossa alma ao Senhor, e não se aparte de nós nenhum dos teus benefícios. Louvado, louvado, louvado é o nome daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir para buscar a sua igreja. Vem sobre nós com o peso da tua unção. Pai amado, eu quero te pedir, despedaça todo jugo, todo bloqueio, todo impedimento, peste perniciosa, palavra de maldição, figa, cruzar de dedo, obra de feitiçaria, palavra ao contrário, principado que tenta dominar esta região, a poder no teu nome, a poder no teu sangue, que seja dissipado toda a treva, pelo poder que há na bendita luz de Cristo. Ah, Deus, suscita os valentes, desemboca os vasos dos profetas, faz derramar a tua unção, o teu óleo, o teu azeite fresco, o teu bálsamo, cura das feridas, liberta das opressões, e faz o teu nome, Senhor, ser glorificado na vida de cada servo teu, em
enche os vasos do teu azeite, que haja profecias, que haja batismo com o Espírito Santo, que haja renovo dos dons, que haja variedade de línguas estranhas. Aquele crente que já não sente um arrepio há muito tempo, que seja impactado pelo Senhor. Aquele que já não tem comunhão com a tua presença, que atravesse hoje o véu e que entre pelo novo e vivo caminho. Renova a tua igreja, renova a tua igreja. Fala conosco pelo poder da tua palavra, fala conosco pelo poder da tua palavra. Prepara a terra para receber a tua palavra. Vem com o poder da tua palavra, despedaça o jugo, despedaça, Senhor, o mal, despedaça, quebra, quebranta, liberta, aviva, renova, alcança e vivifica pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora você vai fazer o que o versículo 16 disse. Você vai dar um ósculo santo, você vai abraçar essa pessoa que está ao seu lado. Abrace essa pessoa no poder do Espírito Santo. Dê um abraço nela, diga para ela: eu te saúdo. É um prazer estar com você nesse culto. É um prazer sentar-se ao seu lado. É um prazer adorar a Deus com você. É um prazer saber que Deus colocou ao meu lado um vaso cheio da presença de Deus. Pode tomar o seu assento rendendo graças a Deus. Oh, aleluia. Glória ao santo nome do Eterno, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Amados, fizemos menção aqui de 16 versículos preciosos da palavra de Deus. Esses versículos, eles são preciosos por tudo, por quem o escreveu, pelo conteúdo em cada frase que foi falada, pela igreja que foi escrita, endereçada. Esses versículos, eles são preciosos. São versículos que no dia a dia costumam ser um tanto quanto desprezados por nós, porque são versículos que se limitam a saudar os santos no Senhor. E quando o nosso nome, aleluia, santo, santo, agora foi, aleluia. Então, como eu estava dizendo, esses versículos, eles são versículos que são direcionados a pessoas específicas numa época específica. Fala de Febe, fala de Trifena, fala de Trifosa, fala de Olimpas, fala de Apeles, fala de Aristóbulo. Falam de pessoas que hoje não estão no nosso convívio, pessoas que nós não conhecemos. E por isso, na maioria das vezes, quando nós pedimos a Deus uma palavra, na Escritura, na Bíblia, e nós caímos em alguns versículos como esse, a gente costuma fechar a Bíblia e abrir de novo, porque a gente quer uma palavra que de alguma forma seja direcionada a nós, seja diretamente naquilo que nós precisamos ouvir da parte de Deus. E a saudação, ela cai um pouco naquela questão igual da genealogia. Tem crente que ora e diz: Senhor, me dá uma palavra, eu preciso de uma palavra. Aí abre a Bíblia, aí se cair na genealogia de Abraão ou de alguém, aí fecha a Bíblia e diz: não, isso aqui não tem nada a ver para mim não. Aí fecha a Bíblia e abre de novo. Porque a gente não consegue acreditar que naquilo ali vai ter algum proveito para a nossa vida hoje. A saudação, ela acaba incorrendo neste mesmo feito. A gente ora e pede a Deus para falar alguma coisa conosco, mas se de repente houver uma repetição de nomes saudados que nós não conhecemos, a gente fecha a Bíblia e abre de novo a fim de ter uma palavra que fale objetivamente ao nosso coração. Mas a verdade é que esses versículos, eles são versículos, como eu já disse aqui e afirmo, preciosos da palavra de Deus. Esse aqui tá bom. Ô meu rei, me dá vitória. Aleluia.
São versículos preciosos, porque a palavra de Deus, toda ela, irmão, num ponto, numa vírgula, numa reticência, num ponto de exclamação, num adjetivo, num predicado, toda ela é divinamente inspirada, oh meu Deus, e a Bíblia diz proveitosa. Então, de tudo que nós temos aqui na palavra de Deus, de tudo nós podemos tirar proveito, e a Bíblia diz que ela é apta para corrigir, para redaguir, para ensinar, para que todo homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Diga glória a Deus por isso. Esse é o exemplar que você tem nas suas mãos, um exemplar proveitoso. Então, os versículos que nós lemos são versículos endereçados a outras pessoas e parece que não tem muita função para nós. Mas, na verdade, o que Paulo está fazendo, escrevendo a carta à igreja em Roma, ainda que não ele mesmo, mas um secretário, esteja passando a punho e escrevendo a intenção e aquilo que Paulo está mandando ele escrever, vai escrever à igreja do Senhor em Roma. E o que me chama a atenção é a forma com que Paulo, ele fala aos seus irmãos. Paulo não esquece de um nome. Paulo não esquece de uma pessoa que trabalhou no Senhor. Paulo não esquece de alguém que abriu a porta do carro. Paulo não esquece de alguém que lhe ofereceu uma cantina. Paulo não esquece de uma porta que se abriu para hospedá-lo. Paulo não se esquece de um colchonete que se estendeu para ele deitar. Paulo não se esquece de alguém que foi útil na obra do Senhor. Então nós vamos perceber que na igreja primitiva, na igreja que Paulo está discipulando, está ajudando a coordenar, ele vai fazer menção de nomes. E ele vai fazer extensas saudações. Quer alguns gostem, quer outros não. A carta, quando ela era lida, endereçada à igreja, a igreja se reunia como nós nos reunimos aqui nessa noite. O rolo era aberto e ali a palavra de Deus era falado, que o apóstolo tinha escrito e todos tinham que ouvir. E Paulo tinha essa característica: se fizesse bem, diante da congregação ele elogiava aquela pessoa, mas se fizesse mal, diante da congregação ele dizia o defeito daquela pessoa, porque era lido diante da congregação. E bem como nos dias de hoje, não é diferente. Quando um pregador tem a oportunidade de pregar a palavra, ou um cantor tem a oportunidade de poder cantar a palavra, quando ele começa, e antes de entrar no assunto principal, ele começa a fazer agradecimentos e entra naquele processo burocrático de saudade, agradecer. Tem gente que fica em agonia no banco dizendo: oh meu Deus, prega logo minha filha, você não veio pregar, prega logo. Às vezes não fala com a boca, mas na mente está pensando: oh minha filha, canta logo, fica saudando fulano, saudando Beltrano, saudando outro, canta logo. É verdade ou não é? Eu estou falando aqui alguma mentira? Não é não, irmão. Por quê? Porque nós entendemos que na saudação não há nada de proveitoso para nós. E as nossas convenções, elas estão recheadas de saudação. É o pastor fulano de tal, é o pastor Beltrano de tal, é a irmã que cooperou desta forma, o irmão que cooperou daquela forma. Quem não tem o nome citado numa saudação, fica agoniado de ver o tempo sendo tomado para que o nome de alguém seja citado. Mas quem está saudando, quem está citando, sabe por que está mencionando o nome daquela pessoa. A gente fica agoniado quando o nosso nome não está na saudação, porque quando o nosso nome está na saudação, a gente espera o tempo que for. Se for o nome de outra pessoa, a gente fala: ô pregador, prega logo, ô cantor, canta logo, ô pastor, resume a reunião logo. Agora, quando o nosso nome é citado, a gente fica todo bobo. Olha lá, falou meu nome. Então não importa quanto tempo passe, desde que o nosso nome seja citado. Mas Paulo vai dedicar um tempo especial da igreja para poder citar o nome de pessoas que valem a pena tomar tempo do culto. Paulo vai utilizar o nome de pessoas não porque estão na burocracia da convenção, não porque estão respeitando uma ordem burocrática, mas porque são consideradas e considerados servas e servos do Deus vivo. Perceba que a palavra de Deus, nos versículos que lemos, vai falar sobre homens e mulheres que estavam trabalhando, sobre homens e mulheres que trabalhavam, sobre pessoas que já serviram, sobre outras que estão servindo. E nós vamos entender que o conteúdo dos 16 versículos do capítulo 16, eles são endereçados a honrar ao Senhor pela vida de servos de Deus. Diga após mim: servos. Não, você não disse. Diga após mim: servos de Deus. Pois é, irmão, eles estão tomando tempo para pronunciar o nome de servos de Deus. E por que esses servos de Deus merecem ocupar um tempo no culto? Por que
esses servos de Deus merecem ter o seu nome citado diante de todos? Por que esses servos de Deus merecem agradecimento de forma pública? Porque o servo é a maior estatura e a maior posição, é o maior degrau que se pode subir, é o maior patamar que pode se chegar. Hoje nós temos apóstolos, tem bispo, tem doutor em divindade, tem pastor, tem evangelista, tem presbítero, tem missionária, tem diácono, tem diaconisa, tem obreiro, tem obreira, mas esses são títulos dados pelos homens. O maior degrau e a maior posição que um homem e uma mulher de Deus pode chegar é receber de Deus e da boca de outro homem o testemunho de servo de Deus. Não há outro atributo que se encaixe à frente de um nome que seja maior do que esse servo de Deus. Paulo não está bloqueando um tempo para falar de pastor. Paulo não está bloqueando um tempo para falar de missionária. Paulo não está bloqueando um tempo para falar de diácono. Paulo não está bloqueando um tempo para falar de evangelista. Paulo está bloqueando um tempo para, independente de seja evangelista, pastor, apóstolo, presbítero, para falar de servo de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga glória a Deus. Sei que falo isso e não ofendo ninguém que tem um atributo à frente do seu nome. Por quê? Porque não há um pastor que seja um bom pastor e que antes disso não seja primeiro servo de Deus. Oh Deus. A igreja primitiva tem essa característica, qual? Honrar os servos. A igreja primitiva tem essa característica, qual? Agradecer aos servos. A igreja primitiva tem essa característica, qual? Recompensar os servos. Porque no prisma, nos olhos de Deus, o servo não é aquele que está no último, mas aquele que está no primeiro lugar. Dentro da nossa cultura e na sociedade que a gente vive, o servo é alguém que é tratado à margem da sociedade. Os olhos dos homens, na nossa sociedade, na humanidade, na forma que nós fomos tratados, presta atenção aqui. O servo é alguém que é o primeiro a forrar a mesa e o último a comer. O servo é alguém que arruma a casa da patroa, mas tem que entrar e sair pela porta dos fundos. Dentro da nossa cultura, dependendo da região de nobreza que nós ocupemos, tem servo que tem que entrar pelo elevador de serviço, porque se ele entrar pelo elevador social, ele toma uma bronca do patrão. Tem mulheres que estão aqui e elas estão trabalhando nessa área como servas, servindo a pessoas que talvez tenham aparentemente uma cultura ou uma finança maior do que outras pessoas tenham, mas nem por isso elas são menosprezadas. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho alguém que trabalha para mim. Eu tenho uma secretária que me ajuda a cuidar das coisas da minha casa. E sabe como é que eu trato ela? Eu trato ela na nobreza. Eu puxo a cadeira da mesa que eu sento e eu digo, senta aqui. Eu puxo a cadeira do sofá que eu sento e eu digo, senta aqui. Quando ela entra, eu pergunto, está precisando de alguma coisa? Quando ela vai embora, não é dia do salário dela, mas eu pergunto, você precisa que eu te adiante alguma coisa? Sabe por quê? Antes dela ser secretária do lar na minha casa, ela é uma serva de Deus. E quando eu aprendo a ver com os olhos de Deus e não com os olhos dos homens, eu começo a entender que o servo é o maior no reino terreno. Para os homens, o servo bota comida na mesa e ele tem que comer na área. Para os homens, o servo é o que tem que ganhar o menor salário. Para os homens, ele tem que limpar a latrina e não pode usar o banheiro que o patrão usa. Ele tem que usar o banheiro da área. Porque na cultura humana, sobretudo no Brasil, que foi um dos últimos a abolirem a escravidão, há esse comportamento de menosprezar quem parece ter menos, de menosprezar quem estudou menos, de menosprezar quem parece pregar menos, de menosprezar quem é mais desafinado. Essa é a forma do homem ver o servo. Eu não estou falando, irmão, que tem gente aqui que está sendo maltratado por ser empregado, não. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a regra é essa. Você é uma exceção. A regra é essa. Só que aos olhos dos homens e aos olhos de Deus, e Deus, como disse para Samuel, ele não vê o homem como o homem se vê. Ele vê diferente. E na posição de Deus, o servo é um príncipe. Aos olhos de Deus, o maior degrau que um homem pode atingir
é o degrau de servo de Deus. Perceba que Estevão está pregando Cristo, e Estevão é diácono. Estevão está na posição e recebendo o atributo que um homem pode servir, que é ser diácono. O diácono pode virar pastor e tem que permanecer diácono. O presbítero pode virar evangelista e tem que permanecer diácono. Sabe por quê? O diácono revela a voluntariedade de um caráter servidor. Remalassúria, manto calamacho, manto fácia. E a Bíblia diz que ele está sendo agora apedrejado. E a Bíblia diz que o Senhor se levanta do trono e ele vê o céu aberto, e o Senhor de pé para receber a sua alma. E ele prefere antes a morte para estar com o Senhor do que a vida para ter testemunho de livramento. O que eu estou querendo dizer, irmã Camila? Eu estou querendo dizer que é o único episódio na história, antes da igreja viva ser arrebatada, em que Cristo se coloca de pé do trono. Cristo não se coloca de pé do trono para receber pastor. Cristo não se coloca de pé do trono para receber presbítero. Cristo não se coloca de pé do trono para receber missionária Camila. Mas se eu tiver um espírito servidor, se eu tiver um espírito voluntário, se eu tiver um espírito trabalhador, independente de ser pastor, independente de ser presbítero, independente de ser missionária, ele fica de pé para receber a alma de um trabalhador. Jogue a tua mão para o alto e deixa o Senhor forjar em você um caráter voluntário. Eu tinha um presbítero lá na igreja, e tem um trabalho às quartas-feiras que eu dirijo à tarde com a missionária da minha igreja. E esse presbítero era fiel, todo trabalho ele estava lá trabalhando no Senhor. Fazem uns 3 meses o Senhor o recolheu. E eu lembro que quando um outro diácono, que sempre cooperava conosco no trabalho, chegava, ele dizia assim: ó rapaz, levanta essa cabeça. E ele dizia: eu estou bem. Ele dizia: fique bem mesmo. Você sabe o que é você? Ele era presbítero e o outro era diácono. E ele dizia: você sabe o que é você? Ele dizia: eu sou diácono. Ele: você não sabe o que é você? Aí ele dizia: por quê? Ele dizia: Cristo só fica de pé para receber servo. Halamassúria. E aí ele fez menção a Estevão, e de fato eu cruzei essas informações. E em nenhuma outra oportunidade ficou Cristo de pé para receber alguém que tem espírito servidor. Paulo está dedicando um tempo não a respeitar a burocracia, mas para mencionar o nome de gente que merece. Todas as vezes que for para o teu nome ser mencionado, Deus vai parar a liturgia. Todas as vezes que for para o teu nome ser mencionado, Deus vai mudar a lei de candácia, burocracias, porque a alma de um servo, o degrau de um servo, é o degrau especial para Deus. Na terra, um servo entra pelos fundos. No céu, o servo tem a chave da oração e entra pela porta da frente. Na terra, você precisa fazer agenda para ser consultado com pessoas de real nobreza. No céu, basta dobrar o joelho até no banheiro da tua casa, e lá ele diz: filha minha, fala comigo, porque eu te ouço. Tem gente que está chateado, tem gente que está triste porque não tem a chave do gabinete, tem gente que está triste porque não tem a chave da igreja, tem gente que está triste porque não tem a chave do consultório. O Senhor me manda dizer para essa igreja: não fique triste por não ter chaves terrenas, se alegre porque a chave do céu está na tua mão. Lá você entra, lá você tem acesso, lá você fala com Deus, lá Emanuncia a face. Segura a mão deste servo que Deus colocou ao seu lado. Segura na mão dele, segura na mão dela. Isso, segura. Olhe para ele, olhe para ela e diga: não fique triste. Diga: a chave do céu está na sua mão. Quem é que me vale falar com Lula se eu não puder falar com Deus? Quem é que me vale falar com a Dilma se eu não puder falar com Deus? É melhor falar com Deus. Adonai. Você tem acesso, você tem acesso. Você tem acesso, você tem acesso. Você tem acesso, você tem acesso. Servo de Deus é especial por quê? Porque tem acesso.
Servo de Deus é especial por quê? Porque não precisa de dinheiro para comprar, ele tem acesso. Servo de Deus não precisa de conhecimento na terra para que portas se abram. Servo de Deus precisa ter conhecimento no céu e as portas da terra se abrem. Se você for servo, pais, meus senhores e as senhoras, se você for servo, nem de dinheiro você precisa, você só precisa de Deus. Eu falo isso volta e meia para a moça que trabalha na minha casa. Quando ela tem vontade de sair, que ela fica meio encabriada, se vai, se fica, eu digo, faça o que teu coração mandar, porque você não precisa de dinheiro para viver. Ela olha para mim como quem diz, é sua louca. Eu digo, servo de Deus não precisa de dinheiro, servo de Deus precisa de Jesus. Eu nunca vi profeta ter conta corrente. Calai, revarás, relemante ou minácio. Tem gente que está apegado a ficar bajulando pessoas na terra, porque pensa que a sua vida está na dependência do homem. E se você fiar a ele como o braço de sua carne, assim será. Mas se você entender que o servo de Deus tem acesso às verdades, aos tesouros escondidos, à palavra profética, ao manto da revelação, à palavra de ordem de Deus, você aprenderá que a sua dependência está em Deus. Eu não estou aqui instruindo ao analfabetismo, à falta de estudo, mas tem gente que para viajar de avião, para conseguir se hospedar no hotel, para conseguir ter a oportunidade de pregar no evento, precisa estudar 4 anos, concluir todo o seu ensino, precisa fazer um nível superior, precisa estar empregado numa boa empresa, precisa ter no mínimo uma pós-graduação, estar numa boa empresa, que lhe dê um voucher muitas das vezes limitado, para que ele tenha a oportunidade de almoçar, de comer, de viajar. Agora no nosso meio a gente conhece servo que não terminou nem o ensino fundamental, alamaracandaраia, e está com a agenda rasgando o céu, visitando as igrejas, pregando que Jesus é bom, dizendo que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Irmã Camila, o que você quer dizer? Eu quero dizer, confia mais em Deus. Oh meu Deus, a palavra de Deus vai dar direção da boca pelo próprio Deus, que somente algumas pessoas especiais vão ganhar esse atributo, essa qualificação de servos de Deus. Deus vê isso tão diferente de como o homem vê, que na visão de homem, o servo é o último, e na visão de Deus, o servo é o primeiro. Perceba que quando ele fala a Jó, o livro de Jó vai ter uma narrativa no seu primeiro capítulo, e quem abre a narrativa da vida e da história de Jó é o próprio Deus. A Bíblia diz que Satanás está passeando, rodeando a terra, e de repente se depara diante com o Senhor quando está numa reunião com os seus filhos, provavelmente conversando com os anjos da sua criação. E a Bíblia diz que ele vai abrir a boca, não é o diabo, é Deus. Deus vai abrir a boca e vai dizer: tens visto o meu servo Jó? Jó era eloquente, Jó era cheio de sabedoria, Jó era praticamente um filósofo da época, Jó era um homem que não tinha igual no seu intelecto, na época em que ele vivia, na cultura de Jó. Jó era o tipo de homem que quando entrava no centro da cidade em que ele morava, os homens colocavam ele sobre uma cadeira e estendiam aquela cadeira sobre os seus ombros, e quando ele passava, um corredor na cidade se abria, e as pessoas pediam a ele conselho, e ele liberava palavras de sabedoria. Tão precioso era o conselho de Jó. Mas o Senhor não utiliza as características que Jó tem. Ele poderia dizer a Satanás: tem visto o meu eloquente Jó? Tem visto o meu cheio de sabedoria Jó? Ele poderia dizer: tem visto o filósofo Jó? Tem visto o cheio de conhecimento Jó? Tem visto o dono da ciência Jó? Tem visto o autor de sabedoria como Jó? Mas não, a Bíblia diz que aos olhos dos homens ele rebaixa, mas aos olhos de Deus Jó está exaltado. E ele diz: tem visto o meu servo Jó? E aí agora sim o Senhor vai relatar, não características, mas o caráter de Jó. E ele vai dizer: não há nesta terra. Quais são as características de um servo? As características que Deus dá testemunho de Jó quando fala dele. Não há nesta terra homem fiel, reto, íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. O que é que isso significa? Deus está dando características do caráter de um servo. Deus não está dando características da reputação de um servo.
Reputação é importante? Reputação é muito importante. O crente precisa zelar pela reputação que ele tem. Por quê? Reputação é o testemunho dele. Ele é o que as pessoas falam que ele é. Ele faz como as pessoas falam que ele fazem. É por isso que tem gente que diz assim: eu não estou nem aí porque pensam de mim. Não devia pensar assim. Você devia se preocupar com o que falam ao teu respeito. Porque nós precisamos cuidar da reputação, precisamos cuidar do testemunho. Porém, a prioridade de Deus não é a reputação e o testemunho que eu tenho, mas o meu caráter. Porque reputação é o que dizem que eu sou. Caráter é quem Deus sabe que eu sou, independente do que dizem de mim. Você não entendeu, senão você tinha dado glória a Deus. E o que Deus está dizendo para Satanás é: Satanás, para ser meu servo é bom ter reputação, mas para ser meu servo tem que ter caráter. A mídia tem o domínio das opiniões na mão dela. Se eu pego um dinheiro e pago a mídia do século 21 e digo para ela: coloque aí nessa mídia que eu sou juíza, coloque aí nessa mídia que eu sou médica, comece a me pronunciar como doutora Camila, comece a me pronunciar como juíza Camila, providencie outdoors para dizer que eu sou médica, invista em comerciais para falar que eu sou médica, construa um videozinho imitando a minha história de infância com outras criancinhas, e eu pago alguém para construir uma reputação. Muitas pessoas, sobretudo em época de eleição, costumam fazer isso, não todos, porque eu sei que o Senhor tem levantado boas pessoas dentro da política. Mas a gente costuma, a reputação, ela é incitada a ser dominada pela mídia. Conte para um fofoqueiro o que você quer que todo mundo saiba, e amanhã todo mundo achará que você é aquilo. É o poder da mídia, o poder da execução, o poder da reputação. Eu preciso zelar por isso, mas isso não é tudo. Se eu pago a mídia para fazer isso para mim, amanhã você está me chamando de doutora Camila, amanhã você está me chamando de senhora juíza, amanhã você está me chamando ao que eu paguei a mídia para fazer. Só que o que Deus está dizendo é: aqui você não paga, aqui você não tem patrocínio, no céu não tem dinheiro que compre o teu caráter. Ou você é o que é, ou você não é. Reputação é importante, mas Deus está à procura de pessoas que priorizem caráter. Deus vai dar testemunho de Jó na ausência dele. Será que Deus pode dar testemunho de você na sua ausência? Porque falar bem de alguém na presença dele é fácil. Eu quero ver você falar bem de alguém na ausência dele. E o que Deus está dizendo, porque naquele momento não é o Deus onipresente, naquele momento é Deus onipotente. Deus onipotente está diante de Satanás, e ele está dando testemunho de Jó. E Jó está em algum lugar que não é naquele lugar, naquele momento. Só que Deus não precisa fazer uso da sua onipresença para dar testemunho de Jó. Oh, meu rei, o que Deus está querendo dizer, para que você entenda bem o que o Espírito diz à igreja nessa noite, o que Deus está dizendo é: Satanás pode ir lá agora que ele não está em site pornográfico, pode ir lá. Pode ir lá porque eu conheço esse homem. O que Deus está dizendo é: Satanás, pode olhar embaixo da cama dele, que embaixo da cama dele tu não vai encontrar revista esquisita. O que Deus está dizendo é: Satanás, pode ir aonde ele te ver agora que ele não está vendo propaganda ilícita, pode ir lá. É manto calamachúria. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Segure na ousadia do Senhor. E diga para ela: eu posso. Pergunte para ela: eu posso falar bem de você na sua ausência? Ou eu preciso ficar te monitorando? Eu preciso ficar sabendo aonde você está indo, o que você está fazendo? Deus está procurando servos que Ele libere e que não tenha que ficar monitorando o tempo todo. Deus está chamando pessoas que sejam uma via confiável na mão dEle. Deus está chamando pessoas que sejam via confiável. Pessoas que dizem: Deus, eu quero ficar rico. Eu quero ficar rico. Você é uma via confiável para enriquecer? Ou você vai defraudar o dízimo? Ou você vai fechar o coração na hora da oferta? Será que Deus vê em você uma via confiável para você olhar alguém à sarjeta e Deus dizer para você: investe nele, ou você vai passar direto? Quer ficar rico para quê? Quer ser servo de Deus para quê? Caráter
integridade, retidão, justiça. Saber que eu serei defendida na minha ausência e não atacada. Será que esse irmão que está ao seu lado pode contar com você? Quando alguém falar alguma coisa dele, você vai defender ele? Será que quando você estiver sentado à roda da mesa das pessoas que você tem pedido Deus para te assentar, você está preparado para sentar lá e alguém dizer, o fulano é um prostituto, e você dizer, não, não é não. Você está preparado? Porque o que Deus está dizendo é, o meu servo tem que ser uma via confiável na minha mão, uma via de defesa, uma via de autoridade, uma via de integridade, alguém que o fluxo passa por ele e ele não retém nada. As outras características que o Senhor vai colocar para um servo de Deus, ele faz menção a esses 3 homens. No livro do profeta Isaías, usando o profeta Isaías, falando sobre a destruição vinda e o juízo de Deus, ele vai dizer, e eu me atenho somente a essa frase, usando a boca de Isaías, ele vai dizer, ainda que nesta terra que Deus mirou para destruir, ainda que nesta terra estivessem os meus 3 servos, Noé, Daniel e Jó. Quem é Noé? Príncipe da obediência. Jó, príncipe da paciência. Daniel, príncipe de santidade. Quando você entender o que é ser um servo de Deus, as pessoas vão parar de te chamar de servo e vão te constituir príncipes e princesas na face da terra. O Senhor fala desses 3 homens. E esses 3 homens são considerados servos de Deus por causa do seu caráter, por causa do seu posicionamento. E são pessoas como Noé, são pessoas como Daniel, são pessoas como Jó, são pessoas como Josué, são pessoas como Moisés, são pessoas como Febe. Pessoas como estes que Deus deu-lhe próprio testemunho, que receberão recompensa de Deus. A Bíblia vai dizer que na revelação escatológica, abre-se o livro do Apocalipse no capítulo 1, o Senhor vai se manifestar a João e ao próprio Cristo, e ele vai dizer, escreve aí neste livro, e diz as coisas que em breve hão de acontecer aos meus servos. Revelação do porvir é para servo. Recompensa de livramento é para servo, escape é para servo, socorro é para servo, providência é para servo, mar de ouro e rua de cristal é para servo. Quem não aprende a servir aqui, jamais será servido lá. Ou tu aprende a servir aqui, ou tu não será servido lá. É para servo. E o que a gente percebe, e é sobre isto que eu quero me manifestar nessa noite, é que há pessoas no nosso cotidiano, há pessoas dentro do nosso meio que querem receber recompensas de servo sendo filhos. E não se pode receber recompensa de servo sendo filho. Para ser filho, vai receber direito de filho. E o servo é diferente. E o que Deus me traz a ministrar ao seu coração nessa noite é o que você é. Filho ou servo? Eu vou te explicar isso aqui rapidamente. Quem é filho? Qualquer um pode ser filho de Deus, e este é o evangelho da graça. Qualquer um. Qualquer miserável, assassino, homicida, cheirador, qualquer prostituta, qualquer homossexual, qualquer um que passar a esquina do Gólgota e se esconder atrás da cruz do Calvário e receber lavagem de sangue carmesim, esse recebe o direito de ser filho. Qualquer um. Pode ter matado, pode ter defraudado, pode ter roubado, pode ter se prostituído, pode ter mentido, pode ter se revolvido na lama do pecado com os porcos. Se tu te banhares hoje no sangue carmesim, tu será lavado da tua iniquidade, perdoado do teu pecado. E a todos quanto lavam neste sangue, recebem o direito e estão predestinados a serem chamados filhos de Deus. Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto e diga glória a Deus. Se o sangue te lavou, diga glória a Deus. Se o sangue te perdoou, diga aleluia. Oh, aleluia! Filho, qualquer um pode ser filho. E servo? Servo não. Porque o servo tem que se constituir servo. O filho não. O filho é constituído filho, mesmo quando não merece. Esse é o evangelho da graça.
E o servo? Ou o servo se faz, ou ele não será. Porque não há obrigatoriedade de trabalho dentro da igreja. Não há obrigatoriedade de pregar o evangelho dentro da eclésia. Não há imputação para fazer algo obrigado dentro da casa de Deus. Então você pode ser filho, mas para ser servo você tem que se constituir servo. Quando você é filho, você recebe o direito. Direito de quê? Direito de morar no céu. Direito de ver o Pai assim como Ele é. Direito de fazer uma oração e saber que essa oração está alcançando o altar da oração, em que o Pai recebe, aceita e libera a bênção. Quando você é filho, você recebe direitos. Você tem direito a tomar a Santa Ceia. E você pode falar em memória do Senhor. Você tem direito de abraçar os irmãos. Tem direito de dar glória a Deus. Direito de dar aleluia. Todo aquele que é filho de Deus recebe tudo aquilo que há em Cristo, porque Ele diz: quem olha para o Pai, olha para mim, e quem olha para mim, olha para o Pai. Quem recebe do Pai, recebe de mim, e quem recebe de mim, recebe do Pai, porque todas as coisas o Pai me deu. Então o filho tem direito, vá ouvindo aí, o filho tem direito a tudo que lhe é direito. Tem direito à herança, tem direito à herdade, tem direito à terra. E o servo? O servo, antes de ser servo, ele foi filho, mas ele quis subir um degrau. Então ele se constitui servo. Então é impossível ser servo sem ser filho. A diferença é que o servo fez um pouco mais para alcançar um pouco mais e receber um pouco mais. E qual a diferença do filho e do servo? O filho tem direito e o servo também tem, mas não usa. Eu vou repetir para que você pense melhor nisso. A primeira diferença é essa: o filho tem direito e o servo também tem, mas não usa. Não usa. E o que me incomoda, e eu estou hoje aqui como voz profética dos servos e não dos filhos, é porque nos últimos dias a gente vê gente magoado porque o nome não saiu no agradecimento. Nos últimos dias a gente vê gente chateado porque o nome não entrou na saudação. A gente vê gente que fica chateadinho e que diz que vai sair da igreja porque o nome dele não apareceu. Que isso? É gente querendo receber recompensa de servo sendo filho. Se você é filho, se contente em ser filho. Quem é filho? Filho é todo crente S, sentado, satisfeito e salvo, não reclama de nada. Não. O que tem me incomodado, e é por isso que hoje eu estou pregando a mensagem da igreja primitiva, é que se você quer ser filho, entenda que você tem um papel e fique nele. Não se aborreça porque tem gente sendo curado. Não se aborreça porque tem gente sendo sarado. Não se aborreça porque tem gente comprando carro zero. Não se aborreça porque tem gente morando em casa nova. Não se aborreça porque tem gente crescendo. Seja filho e fica quieto. Agora, se você é servo, tem recompensa, mas também tem trabalho. Porque só recebe quem? Não tenha medo não, só recebe quem? Só recebe quem? Filho tem direito à herança, servo não, o trabalho não recebe a paga do serviço. Qual é a herança do filho? O porvir. A herança do filho é o porvir. E a Bíblia diz que não há glória nesta terra que há de se comparar com o que vem ao porvir. Mas então aprenda a esperar o porvir. Viva na mediocridade até esperar o porvir. Viva na miserabilidade até esperar o porvir. Mas não reclame de quem está recebendo agora. Porque se tem gente recebendo agora, é porque abriu mão do direito para trabalhar e receber. O que me incomoda é ver que tem gente chateado por causa dessas coisas que eu coloquei aqui. O que me incomoda é que tem gente indignado porque um recebe mais e outro recebe menos. E diz que Deus não tem acepção de pessoas, não tem para salvar. Agora a Bíblia diz que Deus é justo. Se um faz mais, recebe mais.
Agora, há uma série de pessoas que estão paradas na apostasia da salvação. Tô salvo, e é isso que importa, e não faz nada, não dá oferta, não dá dízimo, não participa do evangelismo, não vem pro ensaio, não participa da consagração, não oferta na igreja, não investe no trabalho, e fica sentado dizendo, tô salvo. Manasso, não é para dar glória mesmo não, é para pensar, porque se fosse na minha igreja nem eu dava glória. Filho tem direito, servo também, mas ele abre mão do direito. E o que a gente percebe é que tem gente que acha que se tornou servo de Deus, porque nos últimos dias parece que ser evangélico virou uma moda. E a estatística do IBGE está crescendo, mas a estatística da igreja não muda. Na conta do IBGE, os evangélicos estão em terceiro lugar. Na conta da igreja ainda falta um bocado. Por quê? Porque parece que a qualquer um que você pergunta, ele diz, sou servo de Deus. Mas hoje eu estou em defesa dos servos, irmão, e me perdoem os filhos. Para abrir a boca e dizer que sou servo, não basta estar atrelado ao rol de membros da igreja. Para abrir a boca e dizer que é servo, não basta tomar santa ceia de 30 em 30 ou de 15 em 15 dias. Para abrir a boca e dizer que é servo, não basta ter passado as águas batismais. Para abrir a boca e dizer que é servo, não basta ter cara de crente, cabelo de crente, roupa de crente. Para abrir a boca e dizer que é servo, tem que ter trabalho, tem que ter suor no rosto, tem que pagar preço, tem que ter frequência no culto, tem que prestar obediência para pastor, tem que viver em santidade, tem que ter vida no altar, tem que ser presente na vida da eclésia. Tem gente que diz que é servo, mas eles costumam ser, 2 pontos. Senhoras, eu não tenho tempo. Não, hoje pra mim não vai dar. Mutirão de limpeza, esse dia eu não posso. Ensaio, pra mim essa hora não vai dar. E o que eu vim hoje aqui, não como pregadora, mas como profeta de Deus, é dizer que você pode justificar e agregar quantos atestados médicos você quiser enquanto está aqui na terra. Sabe por quê? No teu trabalho aceita e a igreja aceita também. Mas no livro das obras de Deus só está contido o que você fez e o que você não fez. Não tem campo para OBS. Não tem campo para justificativa. Lá só vai estar escrito o que você fez e o que você não fez. Não dá para chegar naquele dia e dizer, ó, Senhor, esse dia aí tá que eu não fui no ensaio, mas é porque minha unha estava encravada. Não tem esse campo. Irmã Camila, mas e aí? O que é que eu faço com aquele dia que eu não restituí? Nem tudo na vida a gente pode restituir. A Bíblia diz que o Senhor restituiu a joia em dobro, tudo quanto dantes ele possuía, mas há uma transliteração melhor. Sabe por quê? Jó pode ter sido restituído de camelos, de vacas, de ovelhas, de casa, de servos, mas partindo do princípio que restituição é trazer de volta exatamente o que perdeu. Ou seja, eu perdi esse lenço. Deus pode me dar 1 milhão de lenços, mas esse lenço eu perdi. E para eu ser restituída, não adianta 10 milhões de lenços, eu quero esse lenço. Isso sim é restituição. Então Deus restitui vaca, Deus restitui porco, Deus restitui seara, Deus restitui servos. Agora, pensando debaixo deste prisma, os filhos de Jó foram restituídos. Pensando nesse prisma, os filhos de Jó foram restituídos, eles morreram e voltaram do pó e da cinza? Não. Então o que aconteceu? Acontece que o que Deus não restitui, ele compensa. Se a lógica de Deus é desse jeito, você precisa aprender a funcionar e a trabalhar em cima dessa lógica. O que eu não posso restituir, aquele dia que eu não pude participar, aquele abraço que eu deixei de dar, aquele algo que eu deixei de participar, aquele dízimo que eu deixei de ofertar, o que é que eu faço? O que eu não posso fazer o tempo voltar, eu dobro o meu tempo para compensar o tempo que eu perdi. Quem entende isso, diga aleluia. Diga glória a Deus. O problema é que a gente quer encarar a igreja como se aqui houvesse um baú para todas as justificativas do mundo que a gente quer dar. Tem gente que não consegue participar da festa se não conseguir fazer a escova. Tem gente que não consegue participar da festa se não tiver conseguido cutilar os 10 dedos da mão e do pé. E isto é a posição de alguém que está no seu direito. Mas se você quer abrir mão desse direito hoje, você vai aprender a servir Deus com atestado, sem atestado, com dor, sem dor, chateado, sem chateação, com alegria, triste, às vezes querendo, outrora não querendo. Por fim, a última diferença do filho e do servo é que o filho tem uma chamada. Diga após mim, o filho
tem uma chamada. Entenda isso, ter uma chamada é ter uma oportunidade. Ter uma chamada é ter um ministério. Isso é um vício de linguagem que a gente utiliza para dizer que todo mundo tem uma oportunidade de servir. Mas na verdade, como disse o próprio que foi colocado no ministério, ele vai abrir a boca e a Bíblia vai ser colocado, a palavra, e ele diz assim: glorifico a Deus que me teve por fiel, pondo-me no ministério. Ele não vai dizer que o ministério é dele, ele vai dizer que ele é do ministério. E essa é a diferença do filho e do servo. O filho tem a oportunidade de servir. O filho tem a oportunidade de trabalhar. O filho tem a oportunidade de fazer algo para Deus. Mas se ele está com dor de barriga, ele não vai. Se ele está chateado, ele não vai. Se naquele dia o pau quebrou em casa, ele não vai. Se naquele dia ele ficou muito magoado porque lembrou-se de algo do passado, ele não aparece. E o servo? O servo, ele não tem uma chamada. O servo subiu de nível e agora é a chamada que tem ele. Você não entendeu, não. Você não entendeu, não. O filho tem um ministério, mas o servo é o ministério que tem ele. O filho tem uma chamada, mas o servo, a chamada é que tem ele. Para ser servo, tem que ter mãos no arado, pés no templo e vida no altar. Mãos no arado fala de estar envolvido em algo. Mãos no arado fala de estar desenvolvendo trabalho na seara. A obra de Deus nunca precisou de microfone, nunca precisou de caixa de som. Louvado seja o Senhor que nós temos isso hoje. Oxalá que todas as igrejas tenham. Mas a obra de Deus até hoje não carece nem de som, nem de guitarra, nem de violão, nem de cantor. A obra de Deus até hoje, ela carece de mão para trabalhar. Tem igreja que tem tudo e não tem nada. Tem igreja que pode pagar tudo, mas não consegue pagar nada. Sabe por quê? Obra de Deus não é salário, é trabalho. Na empresa, você recebe o que você faz. E aqui? Aqui você faz porque já recebeu. Tem gente que está querendo fazer aqui para receber, mas o servo de Deus é diferente. Não há nada que ele faça para Deus que pague o que um dia ele já recebeu. Aleluia. Servo de Deus. Servo de Deus é diferente. E o que nós estamos carecendo, irmão, não é de pregadores, nem de cantores. Nós não estamos carecendo de caixa de retorno. Tudo isso é muito bom, mas não é a maior necessidade da igreja. Há quase 2000 anos atrás, hoje nós estamos no século 21, e o Senhor Jesus ensinou os discípulos a fazerem uma oração. E essa oração, ela está no gerúndio, ou seja, ela está no tempo presente e atual. E a oração que Jesus ensina aos seus discípulos é: porque os campos estão brancos, e grande é a seara, poucos, porém, são os ceifeiros. E ele ensina aos discípulos e ele diz assim: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a seara. A obra de Deus precisa de você. Os hospitais estão clamando a tua presença. Há mulheres oprimidas dentro de casa nesse momento. Enquanto nós louvamos, elas estão tentando se matar. E quantas vezes eu e você queremos estar sentados no sofá da casa, vendo vale a pena pecar de novo. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: eu quero saudar o teu nome, eu quero abraçar o teu corpo, eu quero beijar o teu rosto, mas tu precisas aprender a me servir. Oh meu rei, oh meu rei, oh meu rei, oh meu rei, oh meu rei. Há pessoas que estão comprometendo o ambiente profético da igreja para
atenderem uma necessidade humana. Tem gente que está pagando todo tipo de gente suja, de gente impura, de gente imunda, para trocar em instrumentos santos, para ministrar em igrejas santas, porque eles dizem, se não tem alguém para tocar, coloca alguém aí para tocar, a gente paga R$50, aí hoje ele toca aqui, amanhã ele toca no seio de mulher que não é dele, hoje ele toca aqui, amanhã ele toca no barzinho para ganhar um pouco mais, e com isso o ambiente profético da igreja tem sido comprometido, porque está faltando servos. Ei, fananaçuia, onde está você? O servo de Deus precisa estar envolvido, apegado, mãos no arado. Diga mãos no arado. Diga mais forte, não se atemorize. Diga mãos no arado. Você precisa estar com a mão no arado, você precisa estar apegado, envolvido à obra de Deus. A Bíblia diz que em dado momento, e eu caminho para concluir aqui, Davi está apegado à espada, e a espada se apega à mão de Davi. Naquele dia ele derrota todos os seus inimigos, junto com os valentes que caminhavam com ele. A batalha foi renhida, a guerra foi travada. E agora ele está com a espada na mão e não tem mais um inimigo de pé. E a vontade de Davi é largar a espada. Só que sabe quando você segura algo muito forte na mão, muito forte, e depois você tenta abrir e a tua mão adormece naquela posição e você não consegue mais mexer? Aí parece até que aquele objeto se apegou a você, mas na verdade é você que se apegou àquele objeto. Quem me entende, diga amém. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi apertou tão forte a espada, usou tantas vezes a espada, se apegou tão fortemente à espada, que quando já não tinha inimigo de pé, ele tentou largar a espada, mas não conseguiu, porque ele teve a impressão de que a espada tinha se apegado à mão dele. O que Deus está dizendo é: se envolva na minha obra, ao ponto que você não saiba mais discernir se é você que está envolvido na obra, se é a obra que está envolvida em você, se é você que está apegado ao departamento, ou o departamento que está apegado a você, se é você que está apegado à ministração da palavra, ou se é a ministração da palavra que já se impregnou a você, se é você que serve ao chamado, ou se é o chamado que está servindo a você, se é você que compõe o ministério, ou se é o ministério que compõe a você, se a história da sua vida se confunde com a igreja, ou a história da igreja que se confunde com a sua vida. Jeremias estava apegado à palavra profética com que o Senhor lhe usara, e um dia revoltado, porque foi o único profeta que não viu diante dos seus olhos cumprida nenhuma de todas as profecias que profetizou. Ele agora vai entrar em juízo com Deus, e este servo de Deus vai dizer: tu me iludiu. Olha só o que ele fala para Deus: e iludido eu fiquei. O que Jeremias está dizendo é: eu estou me aposentando do ministério, eu estou pendurando a chuteira, eu não vou mais participar. Tu não vai mais usar minha boca, porque tu me falou que ia me usar, mas não me disse que ia ser desse jeito. Ele pendura a chuteira. Irmãos, Deus não fala nada, Deus deixa Jeremias falar. A Bíblia diz que com a mesma boca que ele diz: tu me iludiu e iludido fiquei, ele dá continuidade na frase, nem termina o texto. E ele diz: mas como poderei abandonar se tua palavra dentro de mim é como um fogo que queima? É Manassuri Halachandarai. Segura a mão dessa serva, segura a mão desse servo, porque essa palavra é para servo, porque se tivesse filho ouvido, essa palavra já tinha ido embora. Segura a mão desse crente, segura a mão desse homem, dessa mulher de Deus, segura aí na galeria, segura. Diga para essa pessoa: você tenta. Diga, você tenta, mas não vai conseguir largar. Grita para ele: largar o que Deus colocou na tua mão. Aleluia. É como um fogo que inflama. Você tenta parar de pregar, mas não vai parar. Você tenta parar de fazer visita, mas não vai parar. Você tenta abandonar o templo, mas não vai abandonar. Você tenta não trabalhar mais, mas não vai abandonar, porque a palavra de Deus em ti, servo, é como um fogo que queima, que queima. Sinta queimando aí agora. Sinta queimando aí agora. Não vai haver abandono. Eu tento largar, mas não consigo. Eu tento abandonar, mas não consigo. Já se apegou, eu tô nele, ele tá em mim.
malachúria. Eu tento largar essa alma, mas não consigo. Eu tento largar esse marido, mas não consigo. Eu tento largar essa igreja, mas não consigo. Eu tento largar esse cargo, mas não consigo. Eu tento largar a regência, mas não consigo. Eu tento abandonar o ministério da palavra, mas não consigo. Porque é o fogo que queima. E Manassui de Cantoré. Está apegado, está envolvido. Filho de Deus tem uma oportunidade. Se ele estiver bem, ele vai. Se ele estiver mal, ele não faz. Porque é só uma oportunidade. Então ele pode rejeitar ou aceitar. E o servo de Deus? Vou dar um exemplo bobo para a gente entender aqui. Servo de Deus, vamos supor que o pastor dá para ele a direção de um trabalho, de uma consagração. E aí ele vai dirigir aquele trabalho ali. Se ele for filho, na primeira dor de barriga ele falta. E se ele for servo? Com dor de barriga ou sem dor de barriga ele vem. Por quê? Porque não é ele que tem uma chamada, foi a chamada que pegou ele. O servo de Deus, ele se atribula. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você, filhinho, eu te entendo. Ei, 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 só para servos essa palavra aqui. Deus me trouxe aqui para te dizer, fulana. Deus me trouxe aqui para te dizer, meu irmão. Eu te entendo, porque filho não tem motivo para se atribular. Se o culto está cheio, ele não está nem aí. Se o culto está vazio, ele também está nem aí. Se hoje tem gente para dirigir, ele está nem aí. Se amanhã não tem, ele está nem aí. Agora o servo de Deus, se for preparar um ensaio e tem 50, só vai em 5, ele fica atribulado. Aí alguém diz, você não serve para estar na regência. Pois Deus só quer quem se atribula, porque quem se atribula diz, eu me importo. Eu tenho responsabilidade. Aí tem filho que diz assim, não, irmão, não me dá nada para eu fazer não, porque eu não gosto de aparecer. Não gosto de aparecer nada, você não quer se comprometer. Porque quem se compromete é cobrado. Lemado, canachui, é remanassai. Ô Jesus, se envolva na chamada. Se envolva no ministério. Sabe por quê? Houve dias na minha vida que eu não tive forças para orar. Houve noites na minha vida que eu não consegui cantar. Mas parece que Deus fez a colheita de algum trabalho que eu já fiz em sua obra. E naquele dia Ele sacou de minha conta um depósito. E Ele disse, hoje você não ora, mas porque ontem você trabalhou, está aqui a resposta da oração que você não fez. Vai tirando a bolsa do colo, a Bíblia do colo. Vai colocando embaixo da cadeira ou então aí do lado. Vai lá, faça isso, movimente-se nessa hora. Se prepare para levantar como servo de Deus. Espere, não se levante agora não. Se levante agora não. Tire aí e se prepare, eu vou te dar um tempo. Que a pior coisa é quando a gente diz, fica de pé no salto de glória. E aí levanta 15 fica sentado e 12 está no meio do caminho. Então se prepare aí. Se prepare aí, isso. Tire tudo que tiver te obstruindo. Tire aí. Oh Deus. Servindo, trabalhando, nomes saudados. Deus não quer que o teu nome entre desapercebido na história. A Bíblia diz que Ele te dará um novo nome. E a fila pode ser grande, mas você não pode ficar indignado, porque Ele vai te chamar pelo teu nome. Ele está tomando fôlego para te chamar pelo teu nome. A fila pode ser grande, mas Ele vai te chamar pelo teu nome. O filho tem direito, e o servo abre mão do direito que tem para ver a obra crescer. O filho tem direito de atar outra pessoa. Sabia disso? Se você faz algo a um filho de Deus e aquela pessoa não vier te pedir perdão, você retém a oferta e a adoração dela. Enquanto ela não vier se consertar com você, ela está retida. É um direito que o sangue de Jesus lhe dá. O filho de Deus então fica esperando. Ele fez comigo, pois ele vai vir me pedir perdão. E aí ata o outro. E o servo de Deus? O servo de Deus vai pedir perdão quando não fez nada, porque ele tem direito, mas para ver a obra de Deus crescer, ele desata o outro. É por isso que tem gente pedindo perdão quando não fez nada. É por isso que tem gente abraçando quando tinha que ser abraçado. E você diz, Deus, mas só eu abraço, só eu oro, só eu trabalho. Mas o Senhor te chamou e te deu muito, e por isso você será cobrado. Tenha direito, mas receba a recompensa. Abra a mão do direito para viver a vida que Deus tem para você. Num salto de glória a Deus, fica de pé dizendo aleluia. Maravilha, assim fica bonito.
Será que a equipe de louvor saberia adorar comigo? O refrão daquele hino que diz: ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Agora tem como a equipe de louvor adorar aqui nesse cantinho aqui? Tem. Pastor, o Senhor me deu algo nos dias que eu estou aqui. Ele me disse que o último dia eu deveria pedir o povo a se conduzir ao altar. Eu posso fazer isso? Amém, aleluia. Preste atenção que classificação de pessoas que eu vou chamar. Aqui, o ministério de louvor aqui, isso. Eu vou chamar ao altar de Deus. Nós vamos preencher esse primeiro púlpito. Vamos preencher a frente do altar, até que não haja mais pessoas para vir. A primeira categoria de pessoas que eu quero chamar aqui, e não posso tomar tempo, são as pessoas que ainda não tiveram o direito de ser filhos. São as pessoas que estão sendo massacradas pelo inferno. Satanás está te abatendo. Você tenta clamar socorro, mas ele diz: você não pode. Você visita a igreja e tenta membrar-se à igreja, mas ele diz: você não consegue porque você pecou ontem. Você não consegue porque você xinga palavrão. Você não consegue porque você tem o vício da bebida. Você não consegue porque você tem o vício do cigarro. Vai me ouvindo aí. E você vem, visita e vai embora e a sua vida não muda. Vem, visita, vai embora e sua vida não muda. E você diz assim no seu coração: eu não posso aceitar Jesus ainda, que aceitar Jesus é uma coisa muito séria. Quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu abandonar o que me incomoda, aí eu aceito Jesus. Mas como profeta de Deus eu preciso te dizer: se você não aceitar Jesus hoje, você não vai conseguir abandonar nada. Já é uma alma se rendendo ao Senhor Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Só que tem mais gente aqui que o Senhor quer salvar. A rede está estendida. Você diz: não, quando eu largar isto eu aceito. Quando eu abandonar aquela prática eu aceito. Mas a sua vida não muda. Sabe por quê? Você tem que aceitar hoje. E amanhã a gente vê o que faz com a bebida. Amanhã a gente vê o que faz com o cigarro. Sabe por quê? Sem ele, nada você vai conseguir fazer. Aonde está a segunda alma que quer se render ao Senhor? As jovens nesta noite aqui que precisam encontrar a face adorada. Sai do teu lugar e vem ao altar de Deus. Você que quer entregar sua vida para Jesus, sai do teu lugar e vem ao altar de Deus. Agora eu quero chamar diante do altar de Deus. Oh, Deus. Quem quer se encaixar estará. Sofrer contigo é bem melhor do que se encaixar, você que quer se envolver. Irmã Camila, eu preciso me envolver mais. Eu não sei em que eu posso ajudar. Talvez é na limpeza de um instrumento, talvez é na abertura da porta do templo,
talvez é trabalhando em algum ministério na casa de Deus. Você que quer ser tomado pelo ministério. Irmã Camila, eu quero que essa igreja me use. Eu quero que o Deus dessa igreja me utilize na sua seara. Você que quer achar lugar na casa do Pai, eu quero trabalhar, minha mão está aqui, meu pé está aqui, eu preciso fazer algo pelo Pai. Sai do teu lugar se você tem que se encaixar. Remanassúria, ó Jesus, a ti confesso. Isso, vem. Já te confesso, não dá pra ficar. Chega mais perto. Chega mais perto. A presença no meu agora as servas de Deus que já trabalham vão sair do lugar e vão impor as mãos sobre essas vidas. Vem pra cá e me ajuda a orar. Me ajuda a orar agora. Vem, as servas. É com imposição de mão. A glória ao Senhor. ainda que Ore. pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Jesus, fortalece. Vamos, amadas, impondo as mãos e orando. Vai lá. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem chorar. Como as lágrimas meus olhos nem olhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Eu seguirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos nem olhar, como sinal que tu estás neste lugar. Oh, Jesus, a ti confesso, não para ver. A igreja orando, estende a mão aqui pra frente agora. Diga Deus a está mudando a situação. em meu ser. Oh, meu Deus, fecha o olho, ore até. Peço dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Igreja, vamos orar. Estende a mão, faça dessa canção uma oração nessa noite. A glória ao Senhor. ainda que Vale a pena. pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Eu seguirei, porque comigo estará. Tem misericórdia de nós. Sofrer contigo é bem melhor. Usa o teu filho. errar. Faz prosperar o cenário. Prospera os convites. Honra a fé. A palavra profética. Trabalha no meio do teu povo. Vou levantar e mais meus olhos bem olhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que cada um possa se encaixar ao seu lugar, que cada um seja visitado pelo Senhor agora, que haja um renovo da tua parte, que haja batismo no Espírito Santo. Tu és o batizador, batiza, veste e reveste, salve e liberta, cura e renova, transforma e vivifica, na honra e glória do teu nome. Faz assim, faz assim, faz assim.
crente ligado, aonde houver um servo ligado, renova, renova. Enche do teu Espírito Santo. Usa as mãos dele, usa os pés dele, usa a vida dele, usa as finanças dele, usa o carro dele, usa o casamento dela, usa a casa dela, os filhos dela, usa a empresa dela e dele, o ministério, para te louvar e te bendizer. Em nome de Jesus. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado e você vai dizer assim para ela, ó, vale a pena, vai, abraça ela e diga para ela, vale a pena servir esse Deus. Oh, ainda que